segunda vez que eu gravo esse vídeo. Eu cheguei do meu intercâmbio já faz um mês. Faz exatamente um mês que eu cheguei do meu intercâmbio. Até hoje eu não trouxe pra vocês as minhas conclusões sobre o intercâmbio. Vindo de uma pessoa que sempre teve o sonho de fazer intercâmbio desde os 15 anos de idade. De uma pessoa que idealizou isso a vida toda, que tá planejando isso há aproximadamente 10 anos. Eu venho sentindo que eu tô caminhando na direção de apagar meu intercâmbio inteiro como se fosse um trauma. Porque eu tendo a fazer isso com coisas muito impactantes que acontecem na minha vida, sejam elas boas ou ruins, eu nunca consigo lidar com elas direito. Eu tendo ou a diminuir elas ou a ignorar elas completamente. E eu sinto que eu tô nesse caminho pro intercâmbio, mas eu não quero fazer isso, eu me recuso a fazer isso, porque eu gastei muito dinheiro e muito tempo na minha vida pensando nisso e fazendo isso. Então, esse vídeo é uma forma de eu me obrigar a falar sobre isso e lidar com isso. Tem algumas conclusões que eu quero trazer pra vocês, porque eu sou uma pessoa muito introspectiva e melancólica, então eu tenho uma tendência a transformar tudo numa coisa psicologicamente muito maior do que foi. Ou não. Até hoje eu não sei sobre isso. Então, como vocês sabem, eu fiquei, tipo, dos 5 meses e meio, cheguei lá, final de... Fiquei outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. 5 meses e meio. 5 meses e meio que eu fiquei lá. Eu fiquei depressiva provavelmente 3 meses e meio do tempo que eu tava lá. Por diversos fatores. O clima, eu descobri agora, quando eu cheguei, que eu dei uma parada de tomar os remédios, que meus remédios me deixavam depressiva. Eu tomo estabilizadores de humor. Eles estabilizaram meu humor. Eu fiquei triste pra sempre. Não vai ter variações de humor se você ficar sempre triste. Essa foi a conclusão, mais ou menos, que eu cheguei, que tava acontecendo com o meu remédio. Então, a conclusão seria de que não foi muito legal. Mas eu me recuso a ter esse tipo de pensamento, até porque vai ser muito depressivo. Então, eu gostaria de lembrar do meu intercâmbio como uma coisa boa. Porque eu tenho uma tendência também a pôr tudo pro negativo. Isso está sendo um exercício muito grande, muito forte, mas vamos lá. Tinha alguma coisa que eu podia fazer pra não ficar com depressão? Não. É uma coisa que demora muito pra aceitar quando você recebe qualquer diagnóstico de qualquer transtorno psicológico, seja uma depressão, seja uma ansiedade, seja um TDAH, seja uma bipolaridade. Não tem como você fugir daquilo. Tem como você melhorar aquilo, mas você não consegue fugir daquilo. E nunca vai passar. Nunca vai passar. Você pode estar medicada, mas às vezes você vai acordar um dia e você vai estar extremamente depressiva. Nunca vai embora. É uma coisa que nunca vai embora. Eu fico nesse impasse de, será que se eu aceitar a minha vida desse jeito, só quer dizer que eu tô aceitando a minha vida de um jeito ruim? Quer dizer que eu vou ser infeliz em prol da aceitação? E, ok, essa aceitação me traz alguma felicidade. Eu fico entre essas duas coisas. Não tinha o que eu fazer pra não ficar com depressão. É uma coisa que eu aceitei na minha vida. Eu não vou fugir da depressão. Não tem como eu fugir da depressão. Ela vai estar lá comigo nos momentos mais felizes da minha vida, nas minhas maiores conquistas e nas minhas maiores derrotas. Ela vai estar lá também. Então ela é um tanto inconveniente. Mas não tem muito o que fazer. Não tenho o que fazer. Literalmente não tenho o que fazer. Eu posso só viver a minha vida inteira cavando isso na minha mente, me odiando pelo fato de eu ter isso e ficando com agonia toda vez que eu fico meio depressiva. Ou eu posso só aceitar que ela vai estar lá. Vai me trazer muito menos ansiedade na minha vida. E muito menos frustração. E muito menos desapontamentos na minha vida. O nível da felicidade vai ser um pouquinho mais baixo, com certeza. Mas eu tô sacrificando essa felicidade em troca de um pouco mais de tranquilidade. E de um pouco menos de ansiedade. Por um pouco mais de amor próprio. Eu tento olhar pra mim mesma com um pouco mais de carinho por causa disso. Eu preciso olhar pra mim mesma com um pouco mais de carinho. A gente que tem algum tipo de transtorno, a gente que é depressiva, a gente precisa olhar pra nós mesmas com um pouco mais de carinho. Eu não vou falar todo mundo, mas eu, por exemplo, a minha autoestima vem de lugares muito diferentes de uma pessoa que não é depressiva. A minha felicidade por mim mesma vem de um lugar muito diferente de uma pessoa que não é depressiva. Então, quando eu olho pra trás, quando eu olho pro meu intercâmbio, eu não posso olhar pra mim mesma como uma pessoa normal, uma pessoa que eu estou lá, então eu tenho que obrigatoriamente ser feliz. Não. Então, quando eu olho pra trás, eu tenho que pensar que eu fiz o meu máximo. Eu preciso pensar que eu fiz o meu máximo. A minha vida inteira eu vou precisar pensar que eu tô fazendo o meu máximo. Porque não é saudável pra mim colocar um parâmetro de felicidade, considerando que eu sou uma pessoa que vai ser feliz e que vai ser triste aleatoriamente, independente de onde eu tô, de com quem eu tô. Então, só de eu perceber isso tudo que eu consegui tirar desse intercâmbio, mesmo eu estando completamente depressiva durante boa parte dele, eu não consigo ver como uma coisa ruim. Eu vejo como um aprendizado ridiculamente gigante na minha vida. Olha que eu não sou essa pessoa e falar, ai meu Deus, foi aprendizado. Não, se foi uma merda, foi uma merda. Foda-se que foi aprendizado, mas foi uma merda. Só que isso especificamente eu não consigo olhar com esses olhos. Eu fiz o que eu pude,
quando eu pude, como eu pude. Mesmo tudo isso tendo acontecido, eu não me arrependo de absolutamente nada que eu fiz ou que eu deixei de fazer. Absolutamente nada. Eu não consigo. Eu penso em todas as escolhas que eu tomei lá, todas as decisões que eu fiz, tudo que eu fiz, pra onde eu fui, pra onde eu não fui, eu não consigo me arrepender de absolutamente nada. E isso vem muito do carinho que eu aprendi a cultivar pra mim mesma. Porque eu sei que arrependimento vai me causar dor. Eu não tenho privilégio de lidar com essas coisas de uma forma normal. O meu cérebro não deixa eu lidar com arrependimento e qualquer tipo de tristeza de uma forma normal. Então, cara, foi incrível. Pra mim foi incrível. Então uma coisa que eu sempre pensei, desde que eu entendi que é isso que eu quero muito fazer na minha vida, eu sempre tentei pensar, por quê? Por quê? De onde vem isso? Qual a parte de querer fazer um intercâmbio, de querer morar do outro lado do mundo, que me faz eu querer isso tanto? Eu comecei a refletir, mas eu só consegui chegar numa resposta depois que eu cheguei do meu intercâmbio. Eu consegui olhar pra trás com olhos diferentes. Caramba, eu tô muito poética hoje. Eu sempre fui obcecada por coisas de outro país, seja idiomas, eu falo francês, eu já fiz, sei lá, 2 semestres de italiano, já fiz 2 semestres de espanhol. Eu sempre fui obcecada por isso. Eu comecei francês quando eu tinha 17 anos. Daí foi roupa. Eu comecei a frequentar bazar. Eu ia pra bazar especificamente pra achar roupas que vinham de outro país. Eu tenho uma coleção de roupas de bazar de outros países. Eu tenho um moletom de Portugal. Eu tenho uma camisa da Alemanha. Eu tenho uma camiseta de pijama que é dos Estados Unidos, que é de uma cidade, de um acampamento voluntário que teve lá. Eu sempre fui obcecada por isso. Daí começou os livros. Livro em inglês. Uma coisa que eu sempre quis comprar na minha vida é livro em inglês. Eu leio desde que eu tinha 12 anos. Eu sempre quis livros em inglês. Só que eu não tinha Amazon naquela época. A Amazon não era desse jeito. Então eu nunca comprei um livro gringo. Até eu descobri a Amazon. E agora eu só tenho livro gringo. Porque eu não sei por que eu sou obcecada. Eu tenho livro em espanhol. Eu tenho livro em francês. Eu tenho livro em inglês. Então eu percebi que eu sou completamente encantada pelo fato do mundo ser tão grande. Como pode o mundo ser tão grande? Eu sou completamente abismada com o fato de que existem pessoas que moram no mesmo planetinha que a gente. Isso aqui é o mapa mundi. As pessoas moram no mesmo pedaço de terra voando por aí que a gente. Só que tudo lá onde elas moram é completamente diferente. Quando eu era criança, eu assistia Disney, eu lembro desse pensamento que eu tinha. Caramba, o que será que a Demi Lovato está fazendo nesse momento? Tipo, se eu fosse a Demi Lovato, o que eu estaria fazendo? Como seria a casa dela? Onde será o quarto dela? O que ela come? Quando ela vai no banheiro? O que será que ela tá vendo nesse exato momento? Isso vinha na minha cabeça. Que é uma loja, pra eu pensar nisso? É maluco, a gente tá num pedaço de terra voando por aí. Nós criamos fronteiras geográficas, a gente marcou, olha só, isso aqui é meu, a gente vai viver desse jeito. Isso aqui é meu, a gente vai viver desse jeito. Isso aqui é meu, a gente vive desse jeito. Isso é uma loucura, isso é bizarro. Eu sempre quis muito saber, caramba, quem eu seria nesse lugar do mundo vivendo desse jeito, com esses costumes. Era isso, era por isso. Por isso eu não consigo me arrepender de absolutamente nada. Porque tudo pra mim, tudo na minha cabeça era tipo um teste. Eu só queria ver como ia ser. Eu tinha idealizações? Sim, minha idealização era gostar. Mas eu só queria saber como seria. Eu queria saber quem eu seria nesse lugar, como eu ia virar, o que eu ia fazer. E eu queria ver. Eu queria ter certeza de que existe outros lugares do mundo. Porque vai que eu tô vivendo uma simulação. Eu queria só pisar em outro lugar do mundo. Eu queria ir pro cu do mundo e pisar nesse lugar e perceber, caramba, que loucura! Eles são iguais a mim, mas eles são tão diferentes de mim. Eles moram em casa, mas as casas são tão diferentes das minhas. Eles têm chuva, mas a chuva é tão diferente da minha. Era isso! Era isso que eu queria ver. Eu queria ter certeza que isso existia. Uma coisa de gente maluca, eu acho, mas tudo bem. Enfim, mas agora que eu cheguei de viagem, o que eu sinto que mudou em mim mesma é o meu foda-se. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Eu sou muito branca. Eu era menina na sala de aula e quando o professor falava alguma coisa sobre mim, ou apontava sobre mim, ou se todo mundo da sala olhasse pra mim por qualquer motivo, eu ficava vermelha, eu ficava roxa e eu odiava tanto isso, eu odiava muito isso, eu odiava isso, era a coisa que eu mais odiava na minha vida. Eu era muito tímida, eu tinha muita vergonha. Só que eu andava com um pessoalzinho popular, então não faz muito sentido. Aí eu fui treinando ao longo do tempo pra perder essa timidez, pra perder essa vergonha. E deu certo, hoje em dia eu não sou muito tímida. Mas agora que eu voltei desse intercâmbio, eu continuo tímida. Mas é muito mais fácil pra mim ignorar completamente esse instinto da timidez e só fazer a coisa. Não é uma dissociação. É só ok, fica quieto aí, eu preciso fazer isso. Esse instinto de só fazer a coisa e ignorar qualquer timidez é muito mais forte. Tive que me virar sozinha no fim do mundo. Tive que conversar com um monte de gente que eu não conheço. Tive que fazer amigos, porque é uma coisa
que eu queria. E ficou muito mais fácil pra mim conversar com outras pessoas. Eu sou uma pessoa muito mais sociável hoje em dia. Consigo conversar com outras pessoas com muito mais tranquilidade, o que nunca foi assim. Eu sempre tive uma dificuldade muito grande de conversar com as pessoas. E, por exemplo, pra apresentar trabalho, eu não sinto mais tanta vergonha assim. Eu ainda odeio ter que apresentar trabalho, mas é porque é chato, não porque eu tenho vergonha. Mas isso é uma coisa que mudou. Então, se você é uma pessoa muito tímida, se você, obviamente, se você tem dinheiro pra fazer isso, eu recomendo muito você fazer um intercâmbio. Verdade mesmo, é uma coisa que muda você lá dentro, assim, ó. Mexe aqui dentro e você não consegue voltar atrás. Outra mudança que eu percebi depois que eu cheguei é que eu não sinto que eu pertenço aqui. Eu também não sinto que eu pertenço lá, eu odiei a Romênia. Mas o meu senso de pertencimento, ele não existe mais. Óbvio que eu me sinto em casa, eu me sinto confortável, até porque eu estou na minha casa, eu estou na minha zona de conforto. Porque eu não me sinto pertencente, sabe? Eu sinto que eu devia estar em outro lugar, eu não devia estar aqui. Porque agora que eu sei que isso tudo que eu queria saber é real e existe, eu sinto que eu devia estar em outro lugar. Mas ao mesmo tempo, nesse momento, pensar em morar em outro país e passar de novo por aquela experiência parece aterrorizante. Eu não sei o que é necessariamente, mas agora eu me sinto inquieta. Eu sinto que eu preciso fazer mais, eu sinto que eu posso fazer mais, tanto que voltar pra faculdade agora tá sendo horrível, porque eu sinto que eu tô desperdiçando, é a primeira vez que eu sinto isso. Eu sei lá, eu fiquei 2 anos na faculdade enquanto eu mexia com as redes sociais, ganhava dinheiro no meu trabalho, só que agora eu sinto que eu tô desperdiçando meu tempo. Principalmente porque eu parei de tomar remédio, agora eu consigo ser produtiva de alguma forma, eu me sinto incomodada, eu fico inquieta. Eu não sei, mas eu sinto que eu mereço mais. Eu não sei se é a sensação de ter conseguido fazer uma coisa que eu sempre quis fazer durante a minha vida toda, a sensação de uau, eu consigo fazer tudo que eu quero, sonhos realmente se realizam, não sei se é essa a sensação. É, gata. Mas vai passar. Tudo passa. Já dizia o padre de Fleabag. Vai passar. Por isso que Fleabag é a melhor série do mundo. Mas... Então Cara, eu sempre fico chocada como vocês gostam de ouvir meu gerador de leiro-leiro, porque é uma coisa que me incomoda. Minha melancolia me incomoda. Mas aparentemente não incomoda vocês, porque vocês gostam de ouvir meus devaneios. O lugar que minha mente vai, que é um troço meio estranho. Essas foram minhas conclusões psicológicas do meu intercâmbio. Obrigada por me falar por tanto tempo. Até o próximo vídeo. Tchau!